Eu descubro uma questão mais ampla sobre o próprio exílio, que na altura eu encarava muito. Eu era jovem, não é? E não estava em exílio, mas tinha sido obrigado a ir para fora para estudar dança, dança contemporânea, porque aqui em Lisboa, em Portugal, havia muito pouca oferta nessa área. Portanto, era um exílio voluntário, mas era nesse sentido de ir procurar alguma coisa que eu não tinha aqui. Não era tanto por uma necessidade de sobrevivência, mas era de sobrevivência artística. Ah, Olhando para a peça hoje, esta questão do exílio, eu acho que está ainda mais forte, porque está mais forte também na nossa sociedade, não é? Porque nós temos muito acesso, infelizmente, a casos, hã, muitos, não é? Milhares de pessoas que tentam procurar uma vida mais estável num outro lugar. E nós próprios, dentro das cidades, estamos a começar a ver casos de pessoas que se têm que exilar, que vão para fora, que não podem estar na sua terra por motivos vários. Portanto, essa questão de se ser obrigado a deslocar, eu acho que se torna mais forte, embora aqui, na peça, seja um exílio voluntário. Embora o de Dom Manuel II não tenha sido, não é? Foi por uma questão de mudança profunda de regime, mas eu acho que essa questão do exílio, para mim, está mais presente, está mais forte e sim, é isso. Eu diria que é o ponto essencial. Eu, ao escrever o livro agora também, apercebi-me muito de que há uma coisa muito forte que eu sempre soube que estava lá, mas não tinha, se calhar, não me tinha apercebido que era tão central nas minhas questões artísticas e na minha procura. E que tem a ver com este lugar de interpretação, hum, de estarmos sempre um passo, meio passo à frente daquilo que já conhecemos, mesmo conhecendo aquilo que vamos fazer, que é o caso do Rei no Exílio, porque depois noutras peças eu permiti-me a mim e a quem interpreta as peças comigo, muito mais liberdade e, portanto, há muito mais margem de improvisação e de adaptação e de atualização dos materiais no momento. O Rei no Exílio é uma peça muito escrita, muito fixa, mas tem essa preocupação de eu estar sempre meio passo à frente para ainda conseguir surpreender-me, mudar uma pequena intuação, mudar um pequeno ritmo, um tempo, levar um desequilíbrio mais longe, estar num lugar em que eu não estou completamente em controle daquilo que estou a fazer. Estou, porque conheço a raiz do material que estou a trabalhar, mas estou-me sempre a colocar num lugar um bocadinho de perigo eventual. E eu acho que essa preocupação se mantém até hoje na forma como trabalho. De uma outra forma, quando exige uma margem maior de improvisação, mas que não é uma improvisação completamente sem regras, ela é muito regrada também. ah, e esse, e esse lado que eu trabalhei muito no Reino Exílio, tanto que houve quem achasse que a peça era muito improvisada e não era de todo, tinha muito pouca improvisação. É esse lado do movimento que parece que está a acontecer pela primeira vez, que surgiu ali, naquele momento, naquela altura. E eu acho que isso são 2 aspectos que se ligam entre eles e que se mantêm até hoje. Olha, o aquecimento de voz que a Fernanda me ensinou, mantenho até hoje, quando estou a trabalhar, não todos os dias, mas se estou a trabalhar uma peça que tem mais texto, faço alguns exercícios que aprendi com ela e depois tento estar atento a questões de dicção, que ela era muito atenta a isso, e tento manter essa atenção à dicção e à articulação, apesar de ter as minhas falhas.
Olha, o processo foi muito interessante, porque de facto fez-me aperceber de uma série de coisas. No entanto, é como se ele viesse um bocadinho na esteira da exposição que eu fiz primeiro para o Teatro da Cerca de São Bernardo, para um ciclo que a Escola da Noite organizou em torno do meu trabalho, e que depois eu desenvolvi esse núcleo de exposição para ser apresentado no Museu Nacional do Teatro e da Dança, e tinha já feito muito esse trabalho de ir buscar notas, imagens, outros elementos, e tinha feito aquele jogo em que tinha uma timeline com todo o meu percurso, com esses vários elementos documentais, e depois tinha objetos em baixo que acompanhavam essa cronologia, mas eram objetos da minha vida pessoal. Eram objetos que alguns tinham mais a ver com o trabalho diretamente, outros menos, mas faziam esta ligação entre o plano pessoal e o plano profissional. E ao avançarmos para o livro, o Ezequiel, que foi meu consultor e assinou o prefácio e acompanhou-me muito no meu processo de escrita, propôs-me manter essa ideia desses objetos de uma outra forma, mas por isso no livro temos aquelas páginas que se abrem, que de repente desvendam objetos que são como se fossem janelas que se abrem sobre a minha intimidade. Ah, e portanto, para mim, o livro foi um bocadinho quase como focar-me só num daqueles elementos da exposição e afundar-me completamente nesse núcleo mais restrito no seio daquela exposição mais ampla. Hum, é isso. E depois, pronto, a perceber-me de algumas questões que não tinha percebido que eram tão fortes e que se mantinham até hoje, como aquelas que eu já referi anteriormente sobre a interpretação e esse lugar de instabilidade e de descoberta permanente. Primeiro que tudo, a produção escrita já vai crescendo em Portugal, mas não é assim tanta, não é? A produção de obras escritas sobre processos criativos, sobre o trabalho de artistas das artes performativas. hum, Portanto, eu acho que todos os contributos são bem-vindos. O que eu espero que o livro consiga alcançar, eu trabalhei nesse lugar, foi tentar que eles tenham interesse para uma pessoa também mais leiga e que possa aceder ao que é criar uma obra e entrar um bocadinho na cabeça dessa pessoa que está a criar a obra, como é que ela o faz, como é que é o dia a dia, o ensaio, onde é que vai buscar inspiração, como é que trabalha essa inspiração. Portanto, todos esses planos. E isso também, obviamente, poderá ter ainda mais interesse para uma pessoa que é da área e que pode querer perceber o processo criativo de outra pessoa, porque nós às vezes percebendo melhor como é que outra pessoa trabalha, ajuda-nos a sistematizar o nosso próprio pensamento e o nosso próprio processo e metodologia de trabalho. E essa aferição perante um outro caso, eu acho que é sempre válida. O atingir outro público, porque vou referir isto também, porque quando fizemos a remontagem do Gust, há 2 anos, fizemos o Gust 97-23, fizemos a produção de um documentário da Olga Ramos. E e esse documentário depois, eu tive várias pessoas, inclusive familiares, pessoas da minha família, a dizer: eu finalmente percebi o teu trabalho, o que é estar a trabalhar, o que é estar no estúdio, o que é que vocês trabalham imenso. E eu pensei, de facto, se eu conseguisse manter à mesma esta capacidade que eu acho que aquele documentário tem de transmitir e de comunicar bem o que é um processo de trabalho, queria também tentar que o livro
conseguisse um bocadinho isso, mas através da escrita. Eu avancei para a remontagem em 2013, um bocadinho motivado pela crise económica brutal que estava a acontecer na altura, não é? Quando tivemos a intervenção da troika, quando as ruas aqui à volta estavam cheias de pessoas a dormir na rua, que eu claramente às vezes pessoas que tinham acabado de chegar com o seu carrinho, com as suas coisas, muito a medo, pronto, situações realmente terríveis. Ah, eu acho que infelizmente não estamos muito longe, desses tempos. E acho que estamos num tempo de uma crise profunda e que ela vai ainda mais longe, porque é uma crise mesmo, uma crise grande civilizacional, penso eu, de pensamento, de uma regressão quase de direitos e do que deveriam ser deveres de Estado, que se calhar não estão a ser cumpridos da forma que eu acho que deveriam ser cumpridos. Portanto, eu acho que nós estamos num tempo de crise profunda, se calhar nunca deixámos de estar. Foi isso que me fez. Eu, quando voltei a fazer a pesquisa para decidir se fazia ou não remake, encontrei imensas coisas do Dom Manuel II a falar da crise. Portanto, a crise é a história de Portugal e se calhar dos povos todos, não sei. Portanto, eu acho que sim, acho que há ali um aspecto que tem a ver com essa crise, com o agir ou não agir, eu posso agir, eu tenho potência, não tenho. hum, eu acho que essas questões se mantêm ainda muito pertinentes hoje. Pois, novas leituras não sei se ganham, mas se calhar ganham uma relevância, porque se calhar todas as pessoas têm vindo a perceber de uma forma mais premente dessas situações, não é? Pronto, aquilo que eu já referi, de teres que sair do teu próprio centro urbano, de onde as pessoas estavam inseridas, e terem que se deslocar mais para fora. eh, as guerras brutais que acontecem, não é? Os genocídios propriamente ditos, que com pessoas, para além das mortes brutais, as pessoas que não têm escapatória possível e fogem como podem. Eu acho que todos esses temas e a crise e essa sensação muitas vezes dessa impotência, nós sentimos que mesmo que vamos votar, mas vamos votar convictamente ou menos convictamente, mas sabendo que mesmo que achemos que há ali alguém que se está a candidatar para fazer uma coisa diferente, não vai conseguir fazer completamente, porque há um capitalismo tão que dominou tanto e ganhou moldes tão selvagens que vai ser impossível contornar completamente isso. A escola de mulheres na altura ainda não estava sediada ali no Clube Estefânia. Mas para mim é um retorno de alguma forma, não é? Porque, pronto, eu já colaborei com a Escola de Mulheres, fiz a Companhia dos Lobos, já com a nova direção do Rui Malheiro e da Marta Lapa, que me convidaram para encenar uma peça, portanto já senti que restabeleci ali um contacto com a Fernanda através da sua companhia, que permanece felizmente, e, e fiquei muito contente com a sugestão da Marta Lapa e do Rui Malheiro de voltar a apresentar o Reino no Exílio ali no espaço deles. Eles gostavam muito que fosse o Reino no Exílio, poderia ter sido uma outra peça, mas eles gostavam particularmente que fosse esta, porque foi a minha primeira colaboração com a Fernanda Lapa. Ahm,
e portanto tem um significado para mim especial, tão só por isso, por ser, por estar a ser acolhido no espaço que é hoje o espaço da companhia que a Fernanda fundou. Essa é uma questão muito grande. É assim, eu ao ter feito a opção de continuar a dançar, porque a certa altura é uma opção também, se tu queres continuar a dançar ou se queres continuar só a coreografar. Eu de antes achava que um dia deixava de dançar e passava só a coreografar. A certa altura, já aqui há uns anos, comecei a achar que não tenho tanta certeza disso. Se quando deixar de dançar por achar que já não tenho condições, porque já não consigo, porque já o meu corpo já não responde como eu quero e não estou a encontrar novas soluções que me satisfaçam, para as condições físicas que tiver então, não sei se vou querer continuar a coreografar, porque na verdade a minha dança, mesmo quando eu não entro nas peças, e foram muitas peças que eu dirigi não sendo intérprete, portanto só a dirigir outras pessoas, no entanto, há sempre uma coisa que vai passando pelo meu corpo, e o meu corpo é muito o meu instrumento de pensar a dança, mesmo se depois vou trabalhar com as propostas de outras pessoas, não é? Porque eu não trabalho a ensinar movimento, trabalho com o movimento que as outras pessoas me propõem. Mas há ali uma mediação que é feita através do meu corpo. Eu tento também perceber fisicamente, às vezes, o que é que as pessoas me estão a propor e tento encontrar desenvolvimentos, mas ponho muitas vezes a dançar e mesmo que não esteja a fazer, o facto de me manter ativo, estou sempre em laboratório a encontrar, a pensar a dança através do meu próprio corpo. Hoje em dia não tenho a certeza, se deixar de dançar, vou querer continuar a coreografar. Estou a fugir um bocadinho à pergunta. Ah, portanto, eu ao dançar agora o Reino no Exílio, vou tentar perceber mais uma vez como é que é o meu corpo agora, como é que o meu corpo lida com isso. Portanto, eu já estou, de certa maneira, a avaliar o meu futuro próximo enquanto intérprete, percebendo o que é que eu ainda posso ou não posso fazer, o que é que me está a ser difícil, onde é que eu tenho que adaptar. E, portanto, se calhar não tanto como criador, mas como performer, esta experiência do Reino Exílio vai-me seguramente dar dados para o que é que posso ou não posso fazer e o que é que quero ou não quero fazer nos próximos tempos. Francisco, muito obrigado. Obrigado, eu.